Boa noite a todos. É um prazer encontrar todos vocês. Mais um Fronteiras. Um Fronteiras para mim bem especial. A Leomara foi minha professora quando eu era uma jovem, há 19 anos atrás. 19 anos atrás. E foi um encontro muito fortuito com ela e com outras professoras que na época também se abriam aí para um outro modo de fazer e de pensar a nossa área, né? Que era uma área também que vinha, como outras, né, de protocolos e modos de fazer. E aí eu me deparo com disciplinas de linguagem. Dentre elas, a Leomara era uma professora que falava de uma clínica muito diferente. A gente chamava de clínica dos malucos, né? Professoras malucas, inclusive, né? Mal sabia, gente, que maluco não éramos nossos pacientes. Mas éramos nós de pensar fora dessa caixa, né? Ousadas, né? Ousadas. E eu passei por várias disciplinas com você, não só as de gagueira, mas, por exemplo, de voz. E mesmo assim, a grande virada para mim, onde eu finquei os meus pés desde então, foi pensar do paciente sair desse lugar de um sujeito passivo, né, que vai se submeter a intervenções fonodiológicas no corpo em geral, para elevar esses pacientes ao estatuto de sujeito. Então, as nossas conversas, sempre muito prazerosas, porque a Leomara é muito espirituosa, vocês vão ver. Tinha esse intuito, né, de que a gente pensasse assim, que efeito então essas pessoas que nos procuram sofrem nos seus corpos. O corpo sempre esteve presente. Tanto é que a Leomara tem casos muito emblemáticos e publicados, enfim, muito drásticos em termos de perdas no corpo, e que um sujeito ali emergiu de uma condição muito escassa, digamos assim, seja de voz, seja de fala, seja de linguagem. E isso me afetou até então. E agora eu estou com muito prazer de estar aqui do seu lado, dividindo esta cena com esses colegas. E espero que venham muitos anos e muitos eventos. Assim, era uma vez, né? Parece. Era uma vez, né? Obrigada, Dani, do convite, né? Do convite da dobra. E bem contente de estar aqui. Confesso que eu relutei com o convite. Falei, não, Dani, eu não estou mais falando em público, não quero mais falar. Deixa isso para os jovens. E daí eu fiquei pensando, porque eu estou muito bem na clínica, mas foi bem isso que eu pensei, né? Está muito confortável, né? E a psicanálise não é um lugar confortável. Estava tão bom ficar quietinha no meu canto, então fui recusando, mas daí quando a Dani veio eu falei, puxa, mas vou recusar, né? Eu sempre penso que quando um convite chega para você, eu já recebi os convites mais estranhos do mundo, que vocês podem imaginar. Já me vi lá no Parque Barigui uma vez falando para 500 adolescentes da periferia, porque uma pediatra tinha me convidado, estava lá eu, né? Então eu penso que um convite ele nunca é à toa, tem uma transferência posta aí. E às vezes quando eu recebo encaminhamento também que eu não posso atender, eu não sossego enquanto eu não encaminho aquela pessoa, que ela seja recebida em algum lugar. Então eu acho que quando também tem um encaminhamento para você, que coisa boa, os encontros bons aí. Quando chega o encaminhamento, como é que você vai não se responsabilizar por isso e não se implicar? E daí me vi, né, aceitando esse convite, que realmente dá um transtorno, né? Tem uma prima minha que mora em Brasília, eu falei, Elaine, posso ir para aí? Não vai incomodar? Ela falou, vai, mas é bom. Então esse convite me incomodou um monte, mas foi bom, porque faz 2 semanas que eu baixei os livros, que parece que eu não sei mais nada de psicanálise, é sempre assim quando eu tenho que falar. Some tudo, não sei nada, perdi os 40 anos de clínica, foi tudo... Então, é como se isso foi a vida inteira. Cada fala, eu não consigo usar fala anterior.
porque é um lugar diferente, é um ano diferente, é uma Leomara diferente. Então, claro que essas falas vêm junto comigo, mas assim, eu acredito que elas tiveram falas bem melhores até, né? Eu falei, eu tô fraquinha, eu tenho que tomar meu lugar de palavra, né? Quando eu preparei. Mas eu fiquei pensando, temos 1 hora, eu acho que a minha fala não vai dar 1 hora, vai dar menos, de a gente poder usar o tempo daí, né? Porque a gente quiser, para conversar, eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, mas até para isso depois, para a gente usar esse lugar de palavra da melhor maneira que a gente puder. E eu pensei 1 hora, eu falo muito, eu sou muito faladeira. Eu pensei como é que eu vou respeitar meu público, então eu resolvi fazer um texto, porque eu acho mais poético assim e mais seguro, porque eu adoro as divagações. Então, ao menos num texto, a gente é obrigado a seguir um fio lógico. A gente tem que se amarrar nele e não tem, né? E eu queria pôr tantas coisas, mas no fim ele ficou assim, eu acho que muito voltado para um significante que é o fronteiras. Então, na minha cabeça, o significante que foi norteando o tempo inteiro foi esse significante fronteiras. Vocês vão entender por quê. Então, eu vou ler esse texto e depois a gente abre para conversar, né? Depois a gente conta as fofocas da Foro, né? Isso. A gente tem histórias. Temos histórias para contar. Vamos ver se não sumiu. Tem que ser aqui, porque senão eu não enxergo. Aqui eu faço tchan, tchan, né? Então eu vou enxergando. Ótimo. Igual que tem isso aqui. Então, eu resolvi usar aquele o termo, né? Que saiu no Instagram, a psicanálise, esse tal de sujeito falante. Esse tal aí, né? Então, comento aqui, né? Que além de achar mais poético, achei mais seguro, em função das divagações, restringir num texto, né? Esse tempo de fala que obriga um fio lógico narrativo. E se vocês quiserem prestar atenção em alguma coisa, sugiro que escutem as perguntas, né? Eu pus, acho que, três subtítulos nessa fala. O primeiro é Nascida na Fronteira, um pouco de história. Fui convidada pela querida Daniele Guerra para falar aqui na Dobra. Diga-se de passagem, um nome bem interessante. A palavra fronteira, trazida no intuito da proposta desses encontros, venceu a resistência de falar em público novamente. Algo que eu pensei já ter deixado para trás. Então, uma conversa com práticas que fazem fronteira com a psicanálise. Pensei, nossa, mas eu nasci na fronteira. Confesso, um lugar esquisito para se nascer. Mais ainda se levarmos em conta que nasci pelo menos numa tríplice fronteira, e não estou falando do mapa do Brasil, estou falando da clínica dos distúrbios da linguagem, incluída no campo da fonoaudiologia. Área que aparece frequentemente na interlocução com a clínica psicanalítica, sobretudo no que diz respeito aos distúrbios que aparecem na infância, assim como a área da educação. Decidi contar um pouco dessa aventura na fronteira e trazer para vocês algo sobre o meu encontro com esse tal de sujeito falante da psicanálise, protagonista tão importante para que o trabalho psicanalítico aconteça. Imaginem vocês uma aluna recém-formada em fonoaudiologia em 1984. Comecei a dar aula para você em 94, né? Você se formou em 94? Não. Eu me formei em 2004. 2004. Tinha um 4 no meio. Tinha. Imaginem vocês, uma aluna recém-formada em fonoaudiologia em 1984, assumindo uma função de professora supervisora de fonoaudiologia em 1985. A situação da fono no Brasil permitia, porque não existiam fonos quase no Brasil. Então, um fonossauro é válido. Né? Me deparando com a clínica das coisas mais estranhas que eu jamais havia visto, e ainda tendo que dar conta de explicar essa clínica para os alunos, e ainda mais fazê-lo de um lugar de mestre aos 22 anos. A Rosa Marini foi uma interlocutora importante a partir de um momento nesse percurso. Me perdi. Aqui, a partir do momento do percurso. Antes dela, Leda Bernardino, Norberto Irusta e Alfredo Jerusalinski, entre outros, foram clareando para mim, um pouco e aos poucos, esse elemento enigmático, intrusivo que eu encontrava na clínica e que era nada mais que o sujeito do inconsciente. Eu tinha feito uma faculdade para lidar e curar o sintoma, a patologia.
Então, afinal de contas, onde colocar esse ser que trazia uma história de sofrimento com ele? Que comparecia a todas as sessões, mas que estava a princípio excluído de participar da sua cura, a não ser com a sua boa vontade de trazer seu corpo para o atendimento. Pica a pessoa e manda um pedacinho para psicologia, outro para fisioterapia, outro para terapia ocupacional, outro para psicomotricidade, outro para psicopedagogia. Enfim, uma prática comum de esfacelamento da criança que continua até hoje, infelizmente. Fonoaudiólogos, fechem as suas orelhas, seus olhos, suas bocas e trabalhem o corpo. Relaxamento, respiração, órgãos sonoarticulatórios, estimulem a linguagem, a leitura, a escrita, corrijam a deglução atípica, façam a criança que não fala falar, façam o gago falar fluentemente, o afásico falar de maneira coerente, o laringectomizado falar com uma voz produzida no esôfago. Ou seja, práticas fundamentadas na psicologia comportamentalista, na psicologia comportamental. Comportamentalista ficou quase como fundamentalista aqui, né? Acho que caiu bem. Algo em mim dizia, e eu não sabia nada na época, né? Era uma ignorante, assim, total, né? Tinha feito faculdade, que não adiantou muito. Algo em mim dizia, isso que eu aprendi não faz sentido. Eu me deparei com a clínica e uma coisa não encaixava com a outra. Foi muito angustiante, né? Era óbvio ao meu entendimento que não havia conexão entre aqueles exercícios e aquele distúrbio na linguagem. Vale esclarecer que existem áreas diferentes na fonoaudiologia. Em algumas delas, o trabalho miofuncional, fonoarticulatório e de propriocepção corporais são fundamentais, determinantes no êxito da cura ou da compensação do transtorno, como, por exemplo, disfagias, paresias, paralisias, disfonias funcionais, laringectomias, etc. Então, não vamos jogar a técnica no lixo, ela é muito importante para muitas pessoas. Mas na clínica de linguagem, ela é muito questionável. Enfim, uma grande angústia, diante de um não saber, mas que abriu uma trilha na busca de respostas e, por sorte, me encontro muito cedo com a psicanálise. Os institutos de fonoaudiologia e de psicologia da PUC estavam no mesmo prédio, apenas em andares diferentes no centro de Curitiba, porque era no antigo Santa Maria ali, os institutos. Professores de psicanálise importantes estavam ao alcance, disponíveis para escutar e conversar sobre casos clínicos de fronteira. Tem algo a mais aí que precisa ser levado em conta. Então, naquela época, nós tínhamos estudos de caso e coisas assim. A Leda Bernardino fazia parte desses professores, o Norberto Irusta, né? Então a Rosa ainda não estava lá, ela entra depois, mas ela faz parte depois. Nessa interlocução, fui construindo um raciocínio lógico de como operar na clínica fonoaudiológica. A questão que eu tentava levantar na época era a seguinte: se a fonoaudiologia opera a partir do sujeito cognitivo, por que não poderia trabalhar a partir da premissa do sujeito discursivo da psicanálise? Uma ousadia, pouco compreendida por muitos, mas que fez eco em alguns pares, alunos, colegas e profissionais de outras áreas. A clínica sobre a qual pude realizar meus questionamentos e prática foi a clínica das pessoas com gagueira. Uma clínica enigmática, complexa, onde as lesões corporais e as questões típicas do desenvolvimento infantil não mascaravam o sintoma. Só um esclarecimento. Na minha época, minhas colegas, a Cleibe Olli, a Rosana Benini, então a Cleibe trabalhava com afásicos, com afasia. Também trabalhei muito. Mas a afasia tem, né, o afásico é uma lesão, ou por um traumatismo crânioencefálico, ou por um derrame, né, um acidente vascular cerebral. A Rosana trabalhava com as questões de desenvolvimento de linguagem na infância. Então, a infância também é um tempo típico de sintomas da infância. É um sintoma clínico, é um sintoma da infância. A gagueira não. A gagueira vinha limpinha, né? Fosse criança, adulto, adolescente, de um trauma orgânico, por mais que algumas teorias falem isso, eu quero que provem, até hoje não provaram. E também não tinha a questão da infância. Podia ser na infância, podia ser no adolescente, então eu falei agora para ele há pouco que era uma clínica do Heimlich. Era surreal. A pessoa falava pá, de repente
parava, trancava. Eu sou fluente, mas você é fluente fora daqui? Eu falo melhor que você. Era verdade. E daí quer ensinar a pessoa a respirar. Ela sabe falar, ela sabe respirar, ela está relaxada. E insistem, né? Tem uma pessoa que eu entendi que falava assim, aquelas fonos do beabá, do babá, né? Do beabá, fazia exercício de voz. Chupar Então, chupeta. os próprios pacientes sabiam que aquilo era uma bobagem. Chupar chupeta. Chupar chupeta, nossa, nem me gravem isso. A gente não se orgulha disso, viu? Eu nunca fiz. Eu também. Então, a gente era rebelde. Né? A gente não fazia Maluco. essas coisas. É. Então, vamos lá. Esse é a fonoaudiologia. Uhum. A clínica... Tá. Esse empenho foi se refletindo nos títulos de alguns artigos e trabalhos acadêmicos. Por exemplo, eu lembro da monografia do curso de especialização de distúrbios da comunicação que chamava assim, terapia centrada no sujeito ou terapia centrada no sintoma? Não, terapia centrada na pessoa. O sujeito não existia ainda. Né? Então, eu estava no indivíduo, na pessoa. Era uma coisa assim mais sistêmica, mais, né? Não era o sujeito, era a pessoa. Só olha o sintoma, temos que olhar a pessoa. Né? E outros títulos que sempre tinham essa conotação. Eu lembro de um livro de Gagueira, que foi editado com o pessoal de São Paulo, acho que tinha uns 20 artigos, cada um falava uma língua. A clínica da Gagueira é essa, né? Tinha 20 artigos e cada um tinha uma proposta diferente. Que era assim, na clínica da Gagueira, um sintoma atropelado, explicado ou decifrado. Então, né, a maneira como eu abordo o sujeito é a maneira como eu abordo o sintoma. Tá. Mas, enfim, entender esse sujeito sempre foi um ponto de partida para compreender a clínica. Vou para a parte 2, uma psicanalista iniciante. E aqui acho que já se passaram os 18 anos. No momento do percurso, e por várias razões, assumo o desejo de atender como psicanalista. Não confundamos isso jamais com o desejo de analista. Outra história. A chegada ao consultório de uma criança autista, com demanda de tratamento porque não falava, abriu uma questão. De que lugar vou atender esse menino não falante? O que queres? Né? Essa história está registrada no texto apresentado ao final do dispositivo do Passos da PC, com o título O Caleidoscópio da Transferência. Uma psicanalista que considero me disse na época, esse relato clínico foi um passe. Né? A Mônica foi testemunha desse, fomos colegas de Passos, né? Lá, 1900 e bolinha. Enfim, fique claro que isso aconteceu em 2003. E desde o encontro com a psicanálise, nem sei se foi, mas eu chutei que eu acho que é essa época da minha dissertação. Mas eu acho que 2003. Yes, então tá bom, acertei. Fique claro que isso aconteceu em 2003 e desde o encontro com a psicanálise lá atrás, eu já levava em conta o tripé ético, eu gosto de chamar assim, da clínica psicanalítica. Análise pessoal, supervisão e formação. Então, mesmo estando na fono, né, eu fazia supervisão com a letra, eu fazia análise pessoal, eu fazia então eu seguia esse caminho. E até os alunos na época, quando eu dava disciplina, por que não pode aplicar? Eu falei, gente, não pode, porque vocês não fizeram essa escolha ainda, porque vocês não fazem análise. Então, para que ensinar? Para vocês saberem que existe algo além da clínica comportamentalista, se um dia vocês quiserem, vocês vão atrás disso. Senão, na faculdade, passa que só existe uma coisa, né? E às vezes, quando vem um paciente, também é muito importante que a gente explique, mas você me procurou porque, você sabe que tem mais terapias diferentes dessa que você procurou? É isso que você quer mesmo? Tem isso. Então, a pessoa vem na louca para você. E é interessante que você esclareça para aquela pessoa que ela procurou uma coisa, mas que existem outras. Até para falar, quero ficar. Então, às vezes, na clínica psicanalítica, quando alguém com gagueira que escuta me procura, e eu falo que eu não trabalho mais, né? Então, eu trabalho com o sujeito, na psicanálise, daí explico, mas isso faz sentido para mim, eu quero ficar. Então tá, mas sabendo que não é a gagueira que vai ser trabalhada, né? Tá, fique claro, tá, Javelin? Ou seja, nesse ato, então que eu faço essa escolha, né? De atender essa criança de um outro lugar como psicanalista, nesse ato atravessei a fronteira. Decidi mudar de país, trocar de língua e assumir outra cidadania. Mudança radical
provocou esse tal de sujeito falante em mim, barulhento em suas denúncias, tal qual um tal de rock and roll. Quem é ele, né? Esse tal de rock and roll? Aproveito o momento para homenagear Rita Lee, trazendo um pedaço, né, da letra de sua música, esse tal de rock and roll, enlaçando musicalmente esses dois sujeitos que não se submetem às regras convencionais. Peguei um pedacinho, né? Fazendo um tributo aqui. Rock é ele. Quem é ele, esse tal de rock and roll? Uma mosca, um mistério, uma moda que passou? Ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou. Rock é ele. Quem é ele, esse tal de rock and roll? Um planeta, um deserto, uma bomba que estourou? Ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou. Para mim, nunca ninguém tinha falado. E talvez até por isso que eu saia da fono, porque meio que a gente abriu uma picada na fonoaudiologia, né? A Machado a gente abriu colocando psicanálise e fonoaudiologia. Só existia psicologia e fonoaudiologia. E numa mudança de currículo, né, eu lembro que eu falei assim, tá, mas psicologia não é psicanálise. E a gente conseguiu. Então existiam as disciplinas aí de psicologia e fonoaudiologia, psicanálise e fonoaudiologia. Aqui cabe uma observação. Apesar da licença poética, devemos lembrar que para o discurso analítico o sujeito é uma função, não uma substância. Por isso a pergunta mais conveniente não é quem é ele, e sim no que ele se encarna, ou também onde e como ele se materializa. Abolimos dessa forma qualquer referência personalista de acordo com Cabas, quer dizer, né, na psicanálise o sujeito não é uma coisa, ele não tem uma identidade, ele é um efeito de linguagem. Então, onde ele se materializa, né? Onde e como, né? Onde ele se encarna, no que ele se encarna. Quer dizer, ele aparece nas formações do inconsciente. Por um tempo pensei que havia ingressado na psicanálise pela porta dos fundos, mas aos poucos fui entendendo que toda a lida com a clínica da linguagem, conjuntamente com o exercício da docência, me fez entrar pela porta da frente, pelas janelas, pelo telhado, pelo porão, etc. e tal. Os estudos sobre a linguística, a língua, o significante, o significado, Saussure, Jacobson, socio-interacionismo, Piaget, Vygotsky, Luria, na tentativa de aprender as questões clínicas da fonoaudiologia, da clínica de linguagem, sobretudo, né? Sem dúvida prepararam um terreno para que no mínimo fosse possível sacar o quanto era complexo o entendimento desse campo teórico da linguagem. Justamente onde é fundado o sujeito da psicanálise. Com Lacan temos a linguisteria, né? No seminário 20, daí a conversa muda totalmente. E agora, já vamos passar para a parte final, para a gente poder conversar. De acordo com Cabas, né, parece haver consenso de que o próprio de Freud não é o sujeito. O próprio de Freud é o inconsciente. A gente até surpreende quando a gente lê isso, porque a gente esquece, né, que o sujeito é de Lacan, o sujeito é de Freud. Mas aí quando a gente vai relembrar, a gente fala, não, na verdade, o conceito do sujeito é com Lacan. E a gente fala, é verdade, a gente tinha esquecido. E aí a primeira conclusão que se impõe é que enquanto o inconsciente é freudiano, o sujeito é lacaniano. A noção de sujeito atravessa em toda a sua extensão a doutrina analítica. Tal noção representa a base material das operações que integram o trabalho da cura. A saber, a interpretação, a transferência, a resolução e, por fim, o desfecho do tratamento analítico. Apesar de Freud nunca ter construído uma teoria sobre o tema, a elaboração de sua experiência a partir desse encontro com o inconsciente nos seus pacientes significou uma redefinição do que é a experiência humana, o que por sua vez originou um novo saber sobre o sentido, o alcance, a meta e a razão do ato enquanto humano. Quer dizer, a noção do que é humano e o que é do campo humano muda radicalmente com Freud. Não é mais aquele humano que existia, né, na filosofia, e é um outro ser.
Por isso que o Freud é tão inédito, né? Ele abre um novo campo epistêmico, ele faz um corte mesmo, ele começa cortando, né? O corte de Lacan, mas a gente pode falar, quem faz um corte naquilo que existia no mundo até então é o Freud. O Freud vem lá e corta e tudo muda. Ele faz um ato, né? Então, nunca tinha pensado nisso. Eu adoro quando vem uma coisa, né? Assim, isso é óbvio, mas eu nunca tinha falado dessa maneira, que o Freud ele faz um ato analítico quando ele inventa o sujeito da psicanálise aqui danado, né? Então, Freud significou uma redefinição do que é a experiência humana, o que, por sua vez, originou um novo saber sobre o sentido, o alcance, a meta e a razão do ato enquanto humano. Estou repetindo. Apesar de implícita na obra de Freud, a noção de sujeito é permanente e sempre presente. Em Lacan, né, com seu retorno a Freud, o sujeito tornou-se o referente lógico da questão freudiana. Toda a sua obra é um debate em torno dessa noção. Debate que envolve um trabalho de crítica permanente e também de um esforço de formalização no intuito de determinar o alcance dessa função, tanto no plano do conceito como na dimensão clínica do discurso psicanalítico. O sujeito é um dos pontos centrais do debate de Lacan. Podemos dizer para que para ele o sujeito compõe, juntamente com o sintoma, o saber e o objeto, os 4 pontos de apoio. Os 4 termos que sustentam a noção de estrutura. Sujeito barrado, S1, o sintoma, S2, o saber e objeto A. Né? Os 4 suportes materiais que permitem defini-la, que permitem definir a estrutura. Para concluir e voltar ao centro das questões que nos interessa trazer para o debate, retomo o texto que já foi divulgado nas mídias sociais, acrescido de algumas questões. Vou retomar aquele textozinho. Falar em psicanálise como uma praxis que se ocupa de atender a um sujeito que sofre, sobretudo da dor de existir, pressupõe esclarecer que ela é diferente de outras praxis que tratam de atender a pessoas com esse mesmo tipo de sofrimento, que poderíamos nomear de psíquico ou da alma, quem sabe. Freud criou uma nova fronteira no mapa da saúde mental, ao descobrir um novo sujeito. A gente pode pensar que é justamente isso que um ato analítico faz. Ele muda o mapa do sujeito, o mapa subjetivo. Não tem um ato é aquilo que transforma uma coisa para nunca mais voltar atrás. Então, um ato analítico é aquilo que faz pá, pum, muda tudo, reorganiza tudo e a pessoa não é mais a mesma. Né? Após um ato analítico, aquele sujeito muda. Né? O eixo dele é outro, as medidas vão ser outras. Então, é muito interessante essa coisa da fronteira, se a gente for pensar. Eu gostei muito disso, podia ter aproveitado isso, mas só me ocorreu agora. Então, isso é bom falar. Né? Essa que é a maravilha da palavra. Porque a palavra permite novidades. Né? Então, veja, quanto tempo que eu falo disso, mas eu nunca tinha falado e nem pensado dessa maneira. Então, essa fala me proporcionou trazer esse ato, né? Juntar essa imagem do ato e da fronteira, né? Que para mim faz todo sentido. Então, quando a gente... o ato analítico, que nem sempre vem do analista, ele pode acontecer em outras ocasiões, ele transforma, às vezes pode ser até num filme, pode ser num encontro, pode ser num acidente, então é algo que transforma, né? Desorganiza aquele eixo e remonta a coisa de um jeito diferente, inclusive temporalmente falando. Tá. Freud criou uma nova fronteira no mapa da saúde mental ao descobrir um novo sujeito diferente daquele proposto pela ciência e pela filosofia. Né? Para além da anatomia, fisiologia e da cognição, racionalidade, este se define como ser humano por ser um sujeito discursivo. Então, vamos pensar assim, né? De uma maneira simplista. A medicina define o ser humano como um ser biológico, fisiológico, que é uma máquina bioquímica, que se as substâncias estão ali meio desorganizadas, vamos dar uma química ali,
tudo funciona. Né? Isso é grosso modo. Vamos ser simplistas. O campo das psicoterapias, ele aprende. Então, estamos no campo da aprendizagem, da sugestão, de um sujeito que não sabe nada, então, mas vai que aprender se eu me ensinar. A gente já vai, esse que vai ser o nosso quente aqui hoje, para a gente poder trazer isso à tona. E vem o tal do Freud e fala, gente, tem um corpo sim, importante. Tem uma mente sim, mas não é mais importante. Tem algo que importa mais que tudo isso, porque além de ter um corpo, ter uma inteligência, ele é discursivo, ele está inserido numa história que começou antes dele, né? Ele entra numa história que já existia, ele continua uma história. É um sujeito discursivo, é um ser de palavra. Foi isso que o Lacan também conseguiu, né, sacar em Freud. E que o retorno ao Freud é tudo porque as pessoas, depois de Freud, esqueceram disso e estavam dando ênfase de novo ao ego, à inteligência. O Lacan fala, ei, esqueceram? O Freud trouxe uma novidade. Vocês estão voltando e regredindo nessa novidade. Então, um sujeito constituído na e pela linguagem torna-se falante. Quando a gente fala falante, a gente fala faltante, desejante, sofrente. Podia pôr sofrante aí, pra gente não esquecer, né? Falante, desejante, é tudo junto no mesmo pacotinho. Então, quando o sujeito é capturado no campo da linguagem, ele só é capturado porque uma falta é instaurada nele, que gera o desejo, que gera a fala e que gera a sofrência. Não somos completos, né? Então, no momento que a gente entra nesse sistema linguageiro, somos divididos, somos sexuados, ou lá ou cá, dependendo do nome que a gente queira dar, né? Pro gênero que a gente acha que a gente tem, mas está lá ou cá. Nunca seremos as duas coisas. Constituído pela linguagem, torna-se falante e, portanto, submetido a essa mesma ordem que o atravessa e o divide entre um dito e um dizer, ou seja, entre um consciente e o inconsciente. Isso traz consequências importantes para o entendimento de como esse sujeito sofre e por que sofre. E está para além do corpo, da inteligência e da boa vontade. Né? Vamos lá, faça um esforço aí. Não sinta tanta raiva do pai e da mãe porque eles te criaram. O campo da boa vontade não existe, minha gente. Não coma uma caixa de bombom, que você tem diabetes, vai morrer. O cara vai lá e pá, coma. Cadê o ser de controle? Alguém me conta? É tão óbvio de ver que ele não existe, né? As pessoas insistem. Uma perguntinha. É sobre isso que gostaríamos de falar. Será que nos damos conta do que está implicado no fato de nos ocuparmos de seres falantes? Alain de Dievaio, no seu livro Os Três Tempos da Lei, gosto muito deste cara, nos traz a seguinte questão. O que há na palavra de tão amedrontador para que o homem, frequentemente, em vez de fazê-la falar, a faça tagarelar? Uma certa prova a qual ele pode querer se subtrair? Você, que fala por ter a palavra, teria você esquecido que sou sua, por você ser previamente meu? Palavra falando, né, gente? Teria esquecido que você é meu sujeito? O Didier vai naqueles Os Três Tempos da Lei, se eu não me engano, que ele fala do superior. De acordo com Soler, o sujeito que a psicanálise acolhe e que ela trata é aquele que sofre. E não de qualquer coisa, de um sofrimento ligado à verdade que o introduz, que introduz o objeto de sua fantasia, e até um pouco mais, o vivente marcado pela linguagem. Lacan encontrou uma palavra para designá-lo, psicanalizando. Ou psicanalizante. Eu uso psicanalizante, essa é uma outra querela. Mas, outra perguntinha para vocês. O que há de tão incrível e de tão definitivo nisso de sermos seres falantes? Qual o desdobramento lógico dessa condição
no campo clínico da psicanálise, na noção de cura e no trabalho terapêutico para conduzi-la. A descoberta de Freud coloca em questão as abordagens terapêuticas que entendem a cura como a normalização do paciente. Né? Ele questiona isso, né? A cura como a normalização do paciente. Aquelas que, né, que visam a eliminação do sintoma entendido como causa de sofrimento. Veja a hora que ele traz esse novo sujeito, né? Aquela clínica baseada no sintoma, na remissão do sintoma, né? Vamos tirar isso aí daí que está atrapalhando, cai por terra. Não tem mais sentido. Né? Será que alcançamos em nossa clínica, uma pergunta, a lógica sutil do trabalho analítico, o qual se diferencia por se propor a escutar esse sujeito do inconsciente, oculto, e que se dá a ver a escutar apenas nas formações do inconsciente, sonhos, sintomas, atos falhos, lapsos e xistes? Esse sujeito envolto numa curiosa memória que o paralisa, muitas vezes, e o impede de estar no mundo, frente à morte, ao outro, ao amor, ao sexo, ao trabalho, de uma maneira menos sofrida. Essa perguntinha vem porque, assim, como é fácil às vezes cair do sentido, né? Isso é grudado na gente, isso vem assim na mamadeira. É assim porque os pais se separaram. É assim porque teve um trauma na infância. Né? Eu lembro quando eu era professora supervisora, e é muito difícil sair desse lugar. Então essa questão do sujeito, ela não é nada óbvio. A gente está 40 anos na clínica e o troço, às vezes, você fala, preste atenção. É uma tentação, né? Parece que tem assim um ímã que atrai para você cair no sentido, na interpretação, na explicação, né? De fechar aquele sujeitinho na história dele. E, na verdade, você tem que abrir para que o sujeito justamente não fique preso na história dele. Né? Quando a gente vê, a gente está fechandinho aquele sujeito na história. E a gente tem que, tem que cuidar muito com isso. E eu lembro que eu falava assim, mas vai ver assim, porque coitado, né? Não tem mãe, não tem pai. A gente não sabe. Daí trazia lá, filhas traziam o pai velhinho lá na clínica de fono, e elas eram malvadas com o pai, porque tão bonitinho. Eu falei, vá saber. Que história que tiveram com esse homem? Você não bateu, você não batia, a gente não sabe. Então, eu lembro uma coisa que eu fiquei orgulhosa na época, a Jane Feijão, que era supervisora, a gente tinha uma freira que atendia, que fazia fono. E a gente conversou com ela. A gente era muito cara de pau mesmo. E a gente não deixava usar hábito para atender. E ela teve que falar lá com a ordem dela, né? Enquanto que na psicologia a gente via um monte de freira nela. Né? E a gente falou, como é que alguém de repente quer falar alguma coisa para você e vai ver você vestido de freira? Vai falar? Então isso aí é tua escolha. Mas o paciente não tem nada a ver com isso. Então a gente era bem rebelde no final. A gente era muito... Naquela época, com 22 anos, eram as meninas da forma, depois a gente foi ficando velhinha. Depois que a gente aprontava. Eu quero então... Já perguntei. Será que alcançamos em nossa clínica a loja sutil do trabalho analítico? Já fui. Acredito que a seguinte questão deve estar sempre em realce para quem se diz psicanalista. E para qualquer pessoa que encontre na psicanálise uma coerência, né, e queira levar para a sua clínica. Então, estou apresentando isso aqui agora. Eu realmente entendo, essa é a pergunta que eu acho que tem que estar sempre viva na gente. Eu realmente entendo a diferença entre essa noção de sujeito discursivo e as demais noções de sujeito que orientam outras práticas. Porque a gente fica lá estudando S1, S2, significante, significado, sucinto. O que mais? Vamos pensar, os discursos. Discurso da analista, discurso doméstico, discurso da histérica, discurso universitário, tá toda a linguagem, grafo do desejo. Daí o Lacan dando ênfase no imaginário, depois ele vai a 1000 para linguística, simbólico, linguisteria, depois ele vai para o real, para daí falar do corte. Ele nunca abandona, então por mais que ele fale muitíssimo Lacan, né? Mas ele tá, aquilo vai tudo junto e ele reorganiza. Mas eu fico estudando essas coisas de significante, S1, S2, que não acho, é muito difícil, eu não acho nada fácil. Eu estudei a minha vida inteira, continuo achando difícil até hoje. Tem algumas pessoas que têm uma compreensão, né, que eu fico assim ainda
né? Mas a ideia não é que eu entenda a linguística, né, em si, ou a matemática, ou a teoria dos conjuntos, os círculos de Euler, sei lá como é que fala, ou a garrafa de Klein, ou a topologia. É importante que eu entenda esse fio que tenta construir como é que funciona esse sujeito. Muito diferente de um sujeito da ciência, da pedagogia, esse sujeito cartesiano. Então, mas a pergunta é como é que eu levo toda essa teoria que eu fico estudando, né, para a clínica? Como é que isso atravessa a minha boca? Como é que isso atravessa o meu gesto? Né? Então a gente aprende na clínica, da psicologia, pelo menos a gente emprestava isso da clínica, da psicologia na fono. Não pode deixar a criancinha levar o brinquedo para casa. Como assim? Porque se uma criancinha que tem um traço autista ou psicótico mudar naquele brinquedo, ele tem que levar, porque aquilo virou um pedaço dele. Né? Então você fica às vezes ligado a certas, né, poses, certos, né, que você, é a clínica que você vai validar aquilo. Quem valida aquilo para você é a clínica. No começo você segue um monte de regra, perfeito, tem que seguir. Porque você não pode sair fazendo selvageria. Você tem que ter lá entre aspas, um mestre que você vai, né? Vamos orientar por aqui. A gente gruda, até fala igual, faz uma identificação, sabe? Senta igual, não é? Nossa, por tempo da minha análise, às vezes eu falava, eu me via fazendo muito parecido, né? Encerramento da análise da pessoa, então... Mas você tem que ir criando teu estilo próprio. O que você não pode nunca mudar, por exemplo, é a ética da psicanálise. Né? Você não conduz o paciente, você conduz o tratamento. Mas o teu estilo, então, eu vou ter um estilo porque eu vou sentar, né, vou fazer aquela cara de sério. Então, tem muita gente que acha que na psicanálise você tem que ter aquele... Gente, não, a gente pode falar, a gente pode brincar, a gente pode rir, a gente pode ser quem a gente é, contanto que você não saia da ética da psicanálise. Então, ela é reinventada, cada analista que toma, né, na sua mão isso. Então, isso é uma coisa para a gente conversar. Então, eu realmente entendo a diferença, né? E essa resposta tem ao menos que conter um sim. Eu saco dessa diferença. Eu tenho que sacar, porque senão nada funciona. Pois é daí que parte a possibilidade de escutar como um psicanalista. Defini-lo como falante, vislumbrá-lo, né, esse sujeito nas formações do inconsciente, estudar as suas características e determinações seria suficiente para saber como abordá-lo na clínica? Pensemos no encadeamento lógico básico. A noção de sujeito determina a noção de cura, a noção de sintoma e a noção de cura. Vamos falar mais disso. Ou seja, diante de um sintoma, o que faço para curá-lo? De qual posição? Mas eu não estou falando só da psicanálise aqui, tá? Mas o que é a cura? Esses três termos estão logicamente relacionados, e digo mais, eles estão eticamente relacionados. Em qualquer abordagem que eu escolha trabalhar, eu preciso ter ciência dessa relação direta de afetação entre os termos. E era isso que eu fazia o povo ficar maluco, porque eu tentava mostrar, né, que qualquer teoria comportamentalista, sistêmica, gestalt, então eu tentava montar casos assim, que em cada uma, então o autor fala que gagueira é isso, o pressuposto desse sujeito é isso. Ele fala que o exercício é esse. E às vezes as coisas não tinham engajamento nenhum. Então, esse elo tem que estar explicado, de causa e efeito. Nessa sequência, diante da questão, o que faço para curar um sintoma, vem junto ou deveria vir mais duas. Como faço para curar o sintoma? O método. E por que eu faço? Tenho que justificar. Eu tenho que explicar por que isso ajuda naquilo ali, né? Lembrando que esta não é absolutamente a questão da psicanálise, curar um sintoma. Como assim? Acabei aqui.